Nicola, alguma novidade sobre o 10 do Vasco e o ponto esquerdo? A pergunta é do André Ataíde. André, tem uma informação importante que vale para todos os clubes brasileiros. Para o Vasco, para o Palmeiras, para o Flamengo, para todo mundo que está buscando um ou mais reforços. No dia 3 de abril, a janela de inscrições se encerra. A gente tem duas janelas no futebol brasileiro. A primeira, que começou no início da temporada e se encerra em 3 de abril. A segunda só abre em julho. Então vamos lá. O Flamengo está em busca de um volante, que é um centroavante. Não, centroavante não, que é o Ângelo, vamos citar nomes, né? O Uribe e o Ângelo. O Palmeiras quer um volante e um ponta. O Vasco quer mais um volante, quer um camisa 10 e quer um ponta esquerda, né? Todos esses reforços precisam ser contratados até o dia 3 de abril. Caso contrário, só poderão ser inscritos a partir de julho. O Pedro está dizendo quem é Vasco fala Vasco. Qual a chance de o Luan do São Paulo pintar no Vasco? A pergunta é do Wanderson Viana. Wanderson, na teoria o Vasco nem está entre os cotados para contratar o Luan. Hoje, a chance de o Luan deixar o São Paulo é a seguinte: ele assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho e se mudar para esse clube a partir do ano que vem, tá? O contrato se encerra em 31 de dezembro e ele vai ter a possibilidade de assinar um pré-contrato para ir embora de graça no ano que vem. Comprá-lo do São Paulo, até agora ninguém procurou o São Paulo para sinalizar. Especularam Palmeiras, especularam Atlético, especularam alguns clubes, mas ninguém de fato apareceu com oferta real. O que está pegando? O São Paulo já fez duas ofertas ao Luan, as duas foram recusadas pelo Luan. O Luan tem deixado no ar, ele deixou explícito que talvez nem todo mundo queira a permanência dele. E o que ele disse, o que ele quis dizer, que ele não tem certeza que está todo mundo o querendo, ele mandou um recado para o Rogério Ceni. Ele tem dúvida se o Rogério de fato quer a renovação dele. Escultura de areia, o torcedor vascaíno está por aqui. Muitos vascaínos, hein? E o Vasco, Nicola? O Vasco vai trazer um camisa 10, a pergunta do Leonardo Martins. Leonardo, Romário e os vascaínos de plantão. Vamos lá. O assunto reforços deu uma leve paralisada. E aí tem uma explicação básica. O Vasco vive um momento absolutamente decisivo no Campeonato Carioca. Jogo contra o Flamengo era vital para a classificação. Se o Vasco, por exemplo, perde do Flamengo, o Vasco vai para a última rodada com poucas chances de classificação, até porque o Boa Vista, o Volta Redonda e o Botafogo têm uma tabela fácil para. Acho que os três vão vencer, tá? O Volta Redonda, o Botafogo e o Vasco vencem na última rodada. Ou seja, se o Vasco tivesse sido ultrapassado pelos dois, dificilmente conseguiria a classificação entre os 4 para a semifinal do Campeonato Carioca. Agora está nas mãos do Vasco, joga quinta-feira, vencer para classificar. Por que o assunto reforços deu uma esfriada? Porque há a preocupação de que isso possa interferir e atrapalhar num ambiente de decisão. Jogo contra o Bangu quinta-feira, para classificar, para fazer a semifinal. Acho que a gente deve ter a volta do debate sobre reforços, assim que tiver algum nome fechado, ou em vias de fechar, ou um pouquinho mais perto do fechamento da janela no dia 3 de abril, tá? O Vasco vai trabalhar de forma sigilosa e cautelosa para contratar atletas, para que não crie... vamos lá, o Vasco está negociando com tal ponta esquerda. Aí você pode colocar na cabeça do Peck, do Eric, enfim, da galera, mas se eu vou perder minha posição, então a ideia é tentar fazer isso de forma mais sigilosa possível nesse momento. O Marcos Vinícius, saudações vascaínas, tamo junto, ó, mais um vascaíno por aqui, tá? O Gilson Henrique, Nicola, é verdade que um grupo de investidores árabes quer investir no Vasco junto com a 777? Não, o movimento que eu sei envolve a 777 é da compra de mais um clube no exterior. 777 que já tem o Genoa na Itália, que tem participação no Vasco, que tem participação no Sevilha, também está trabalhando com a ideia de entrar na Premier League. A ideia é de investir no Everton, que inclusive é patrocinado pela Stake, tá? Stake é a patrocinadora do programa do Nicola, casa de apostas, super séria, ela patrocina o Everton e a 777 conversa com o Everton sobre a possibilidade de aquisição. Os outros clubes que a 777 tem pelo mundo: Genoa, Standard Liège, da Bélgica, o Red Star, o Sevilha e o Melbourne Victory. Se fechar também com o Everton, passa a ter um conglomerado interessante, né? Coelar no Vasco em julho. Rodrigo Moreira, Coelar, eu acho que Vasco e Internacional são os favoritos à contratação do Coelar. Que ele não sai agora, isso está meio líquido e certo. O
o time dele, o Al Hilal, tem um transfer ban contra si, e esse transfer ban, essa punição, ela só vai ser revogada em maio. Então, até maio, o Al Hilal não pode contratar jogadores, os caras estão em fim de temporada por lá. Então, a ideia é acabar a temporada saudita com esse time e, a partir de junho, ir ao mercado comprar jogadores importantes. E aí o Cuellar, o Michael, entre outros, devem deixar o clube para que exista aquele caixa, aquele movimento de estrangeiros também. Tinha prometido falar sobre o Souza, né? O Souza havia feito. Souza, volante, ex-Vasco, ex-São Paulo, ex-Grêmio, que estava no Besiktas. Tem contrato com o time turco até metade do ano, mas já foi liberado para cumprir esses últimos meses de contrato enquanto ele se recupera de um problema no joelho. E o Souza contou, fez um texto bacana no Instagram dele, contando que era uma família de rubro-negros e ele foi responsável por transformar essa família, ou vários dessa família, em vascaínos. Aí ele admitiu que foi sábado lá no CT, conversou com o Paulo Brax, deixou bem clara a posição dele, a situação física, e disse que se o Vasco quisesse comprar esse barulho com ele estava disposto a trabalhar só pela gasolina. É só importante contextualizar que, em meio às conversas com o Vasco, o Souza também tem uma negociação com um time chinês, que ofereceu o contrato com ele para ele até o fim da temporada. Isso tudo ainda depende muito da condição física dele. A gente precisa entender o quanto a questão do joelho vai ser um empecilho para que ele volte a jogar muito em breve, tá bom? E essa história que o Léo Pelé volta para o São Paulo procede? Não, chance nenhuma, cara. É mais só se a Portuguesa ser rebaixado no tapetão do que o Léo Pelé voltar ao São Paulo. Só para explicar, o Léo deixou o São Paulo, não vou dizer pela porta dos fundos, mas com vários desafetos dentro da diretoria. Os caras andavam bravos com o Léo, porque o Léo cobrava salário, direitos de imagem, era um cara contestador. E o São Paulo vendeu bem o Léo, vendeu por 16, 17 milhões de reais. E aí, por que ele não volta de vez mesmo? Porque ele está muito bem no Vasco. Está arrebentando. Talvez hoje ele e o Jair talvez sejam os principais reforços do Vasco na temporada. E olha que o Puma vai bem, tem outras aquisições importantes, né? Então o Vasco não vai querer liberar o Léo não vai querer voltar e o São Paulo também não vai querer o Léo. Dá para garantir que essa possibilidade não existe. O Léo vai ficar no Vasco ou por muito tempo, ou imagino que possa até pintar daqui a alguns anos ou meses proposta para ele jogar no interior, porque é um cara com boa leitura, que faz várias funções, sabe sair jogando, atua também como lateral esquerdo, já foi sua posição de origem, enfim, até aqui é um acerto do Vasco. Vai muito bem, obrigado no Vasco. Piton também vai bem, né? Cara, até alguns atletas que no ano passado não iam bem melhoraram, né? Dá para falar do Peck, dá para falar do Miranda, dá para falar do Alex Teixeira, enfim. O Paulo Neres, salve. Só uma coisa sobre o Souza. O Souza havia feito ontem, o torcedor vascaíno que está com a gente. Deixa eu só lembrar, vou contar sobre o Souza, deixa eu só um recadinho do coração, recadinho super importante. O Rafael Araújo está pedindo para eu repercutir as falas do Ronaldo na live de ontem. Você acha justo ele reclamar da situação, sendo que ele comprou a SAF e ele já sabia dessa situação? Acho que ele não tem grana. Rafael, bom ponto. Vamos lá, só para contextualizar. Ele garantiu que o Alisson não será vendido, embora admita que o volante que é pretendido pelo Palmeiras, pelo Vasco, pelo Botafogo e pelo Inter foi punido por indisciplina. Ele não se apresentou em nenhum treino. Não sei se dá para cravar que o Alisson não vai ser vendido. Ele ganha 90 mil reais por mês no Cruzeiro. E o Alisson quer sair porque ele já tem 230 mil do Inter, tem entre 200 e 300 mil do Palmeiras, do Vasco. Enfim, os clubes estão acenando com salários muito maiores do que o Cruzeiro quer pagar. E essa é uma treta antiga. Vários atletas do Cruzeiro não se sentem valorizados diante do que é pago por outros clubes. O Rafael toca no ponto da falta de grana, né? A verdade é que o Ronaldo, entre todos os investidores de SAF, é aquele que menos quer colocar dinheiro no clube, muito menos. Mas também é verdade que a realidade financeira que ele pegou é péssima, embora já soubesse de tudo que está passando. Ele admitiu que os 100 milhões de reais que serão injetados pelo Pedrinho BH não serão usados em reforços, o que eu acho um absurdo. Ele disse que vai pagar dívidas e vai fazer melhorias para o clube. Eu acho que hoje a prioridade do Cruzeiro era melhorar o time. Esse time é muito fraco. Esse time vai correr enorme risco de rebaixamento. E ele também havia dito, entre outras coisas, falou sobre contratações, prometeu que vai melhorar o time, mas não vai usar a grana do Pedrinho BH. Repito, acho um enorme problema.